sejam bem-vindos a mais uma TPC da Diretoria Centro-Oeste. Eu sou a Luciane Colares, professora especialista em tecnologia. E eu sou o Fernando, eu sou diretor do Núcleo Pedagógico, e a gente está aqui hoje para mais uma TPC, e a gente vai falar sobre replicabilidade. Nós vamos refletir um pouquinho sobre esse tema, e para a gente poder refletir, a gente vai contar para vocês quais os objetivos que a gente tem com a TPC de hoje, tá? Então, vamos lá dar uma olhadinha. Olha lá, objetivos que temos hoje aqui na nossa TPC. Promover o protagonismo sênior dos professores, de vocês professores, refletir sobre a prática pedagógica, promover a difusão e multiplicação das práticas exitosas e conhecer um pouquinho mais, né, sobre os eventos para a promoção dessas práticas dos professores. Okay? Acho que é importante a gente ressaltar aqui, né, Lu, por que a gente está falando disso, né? A gente muitas vezes, a gente vê que as escolas têm muita dificuldade para resgatar os projetos e as práticas que tiveram ao longo do ano, né? Então a gente está nesse momento para discutir isso com vocês. E também a gente verifica que existem muitas práticas boas nas escolas, e elas ficam ali ocultas, ficam ali apenas ali para o professor, ou ali muito fechadinhas na própria escola. Então, a gente gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão da replicabilidade, para que vocês comecem a promover essas práticas, né? E conhecer novas práticas de outros professores, para que vocês possam ter mais opções, né? De como é que eu posso garantir essa aprendizagem dos meus alunos. Então, a gente resolveu falar um pouquinho sobre essa questão da replicabilidade, né, Pedro? Isso, exatamente. Lembrando que, às vezes, né, a gente fala tanto de metodologias ativas, né? Às vezes a gente não tem tanta facilidade de trabalhar com algum tipo, mas nessas trocas a gente acaba conhecendo um trabalho diferenciado feito pelos nossos colegas. Perfeito. Então, vamos lá. Então, para falar um pouquinho sobre replicabilidade, a gente vai começar, né, vem do conceito, o que é replicabilidade, né? Um conceito de replicabilidade na educação, né, que a gente destacou. Então, a gente colocou como conceito de replicabilidade, que a gente vai trabalhar aqui nesse ATPC, o seguinte: proporcionar trocas de experiências que permitam às equipes escolares e os professores aprenderem uns com os outros, aprimorando a sua prática pedagógica a serviço de uma educação de qualidade. É exatamente o que eu e o Fernando estavam falando um pouquinho antes, né? Então, é proporcionar isso, essas trocas, esses momentos, esses conhecimentos de novas práticas, todos a serviço do quê? Do aprendizado do aluno, ok? E aí, para a gente poder começar um pouquinho a reflexão sobre esse tema, né, Fê? A gente vai destacar algumas palavras-chave relacionadas ao conceito de replicabilidade, né? Quando a gente fala em replicabilidade, a gente está pensando na educação, a gente está pensando em quê? No protagonismo sênior do professor, a gente está pensando em criatividade e a gente está pensando em quê? Numa boa prática, né? E quando a gente fala um pouco de protagonismo sênior, o que a gente está falando? A gente está falando da atuação do professor, né? Do professor como autor, né? Do espaço de protagonismo do professor, para que ele permite o quê? Inovar, né? Desenvolver novas metodologias ou ações ou momentos para né, atingir a aprendizagem do aluno, e também para o quê? Para que a gente possa desenvolver nesses alunos autônomos, solidários, que a gente quer, aquele mantra que a gente sempre fala, né? Que o aluno possa ser também protagonista e aprenda e seja um cidadão autônomo aí nessa sociedade. Então, é o momento do professor. Quer completar alguma coisa aqui, Fê? Acho que é importante a gente ressaltar, né, que o dia a dia, né, nossa prática rotineira na escola acaba impossibilitando que a gente se destaque de alguma maneira, né, porque daí fica aquela coisa, tipo, todo mundo dando aula, todo mundo ali preocupado com a sua turma, preocupado com esses processos todos que a Lu falou, né, do que é o ensino-aprendizagem, né? Então,
quando a gente quando a gente pensa em replicabilidade, a gente está tirando um pouco dessa rotina do dia a dia da sala de aula, né? Não que a rotina não seja boa, mas é para a gente perceber como foram as nossas práticas nesses momentos, né? De como que no dia a dia a gente conseguiu alcançar a aprendizagem do nosso estudante através do trabalho que a gente desenvolveu. Então, como que a gente pensou esse processo de ensino-aprendizagem e como que a gente executou esse processo, né? Então, porque muitas vezes a gente planeja, faz lá, monta tudo bonitinho e a gente não consegue atingir, né? Não chega nas expectativas que a gente tinha, né? Nem todo o trabalho que a gente faz, de fato, consegue ser bem executado. Às vezes a gente percebe uma falha ou outra, mas quando a gente consegue atingir tudo que a gente planejou, acaba ali, né? E não pode acabar ali. A gente precisa compartilhar, a gente precisa mostrar, né? Os nossos colegas das outras áreas, das outras disciplinas, dos outros componentes curriculares, né? Às vezes a nossa escola tem mais de um ciclo, então compartilhar com os professores de outros ciclos, né? Para que a gente possa, de alguma maneira, garantir que essas atividades que foram bem executadas, que tiveram criatividade, né, são boas práticas, sejam compartilhadas e que a gente, num momento oportuno, também possa sair da nossa escola, né? Porque é muito isso, a gente vê que a escola tem muitas práticas boas, mas morre ali na escola, né? A gente não consegue compartilhar de outra maneira com a rede. Tá, e só resgatando um pouquinho disso tudo que o Fê falou, vamos pensar um pouquinho nessa criatividade, né? Como é que o que a gente fala nessa questão de criatividade? Está aberto ao novo, está sem medo de experimentar, né? A gente, quando pensa em replicabilidade, na atuação do professor, na autonomia e na atuação do professor como protagonista, como autor da sua prática, a gente vê. Quais práticas são essas? São práticas o quê? Que eu estou aberto, eu não tenho medo a novidades, a experimentos com tecnologias, a resolver problemas que normalmente que existem na escola, né? Então, a criatividade, a gente está chamando exatamente isso, é a abertura ao novo, a experimentar, a incluir novos métodos, novas tecnologias para resolver problemas do dia a dia cotidiano da aprendizagem dos alunos. A gente falou muito disso durante a pandemia, né? Era muito... Era uma rotina nas nossas discussões de como que a gente devia olhar para o que estava acontecendo, né? Então, quais eram as situações que a gente percebia com os nossos estudantes, daquilo tudo. Era mais difícil, óbvio, porque a gente estava mais distante, né? Não necessariamente a gente conseguia ter uma proximidade pelas mídias que a gente utilizou, mas era sempre isso, né? Da gente olhar para o que estava acontecendo e tentar tirar dessa situação um momento de aprendizagem, né? Um momento de trabalho para ser executado com o nosso estudante, né? A pandemia foi um bom laboratório para tudo isso, né, Fê? Então, a gente, assim, vocês já desenvolveram tudo isso, vocês tiveram essa experiência na pandemia, né? Não sei se vocês perceberam, mas vocês tiveram isso tudo no momento de pandemia. Ou vocês se reinventavam, ou a coisa não ia andar. Então, a gente está resgatando agora que a gente voltou para o presencial e muitas vezes a gente esquece tudo aquilo que passamos e foram ganhos muito bons que a gente não pode deixar de continuar investindo neles. Então, é mais uma justificativa da gente estar tentando trabalhar com esse tema, né, para aproveitar tudo isso que a gente já passou, né, e dar continuidade, tá? Falamos no protagonismo ser, na criatividade, e ele traduz em quê? Né, a gente espera, em boas práticas. O que a gente está considerando uma boa prática aqui? Né? Uma prática de sala de aula. Né? São realizações, tarefas, atividades, né? Procedimentos que visam o quê? O aprendizagem do aluno. Tá? Claro, sempre tendo que metas definidas para isso, então são práticas não aleatórias, são práticas onde eu tenho uma intenção, onde eu tenho um objetivo, né? Eu tenho uma determinada meta a ser perseguida, dependendo, claro, do desenvolvimento onde a escola está ou da turma específica que você vai trabalhar. Então, são atividades em prol disso tudo, ok? Então, quando a gente está pensando na replicabilidade, que a gente quer destacar aqui, a gente está pensando nessas 3 palavras-chave, beleza?
E, além de tudo, tem uma mais importante ainda, que a gente vai dar um destaque agora na próxima tela, para que isso aconteça. Eu só consigo tudo isso, eu vou pensar numa boa prática, no meu protagonismo, na minha criatividade, na prática em si, mas eu preciso estar aliado com tudo isso aos registros do que eu vou fazer. Então, eu consigo, essa boa prática, a gente precisa trabalhar muito essa organização do professor em registrar. Registrar as práticas desde o seu início e também todo o seu processo. Acho que o registro talvez seja o ponto que a gente tem maior dificuldade nesse processo todo do que é a replicabilidade, né? A gente não tem ideia, muitas vezes, por falta de planejamento, de que aquilo ali é uma boa prática. Né? Então a gente começa um trabalho, desenvolve ali uma coisa, e aí como a gente não tem essa ideia de isso aqui vai ser uma boa prática, né? A gente só está fazendo o nosso trabalho cotidiano ali e acabou, a gente não começa registrando isso. E aí, às vezes, a gente vai ter o registro só lá no fim. Né? Só do produto final. E a gente não tem do processo. E é importante a gente ter do processo, porque o processo é o que vai conseguir guiar que a gente reproduza aquilo mais uma vez, ou que a gente analise e pense ele para melhorias futuras. Né? A Madalena Freire sempre fala da importância do registro no trabalho pedagógico. Né? Então, é importante que a gente tenha registros das atividades que a gente desenvolve para que a gente não caia nessa de só lá no fim ter o produto final. Isso aqui é um registro. Não, isso não é um registro, isso é o produto. É o produto. Né? Eu preciso do registro do processo. É o componente mais importante, né? Porque se eu não tenho todo o registro do processo, de como foi, das evidências criadas durante o processo, para se chegar ao determinado produto final, que provavelmente era o objetivo da minha prática, a gente não consegue ter essa prática replicável, que é o que a gente está trabalhando, essa replicabilidade desta prática garantida, tá? Porque a gente tem que lembrar que a replicabilidade também é para os outros, né? A gente sabe, a gente fez aquilo, então a gente sabe, mas e o meu colega, se quiser fazer igual, né? E a outra escola que ficou sabendo da minha prática e quer aplicar aquilo ali, né? Então a gente precisa ter esse registro, é importante. A gente selecionou aqui, a gente relembrou, a gente já fez um ATPC de evidências de registros, tá? A gente deixou aqui o link para vocês, a gente vai deixar na descrição também do vídeo, tá? Mas um link para que vocês deem uma visitada nesse ATPC do dia 3, da semana do dia 3 a 7 de outubro. Tá? É um ATPC que fala da importância dos registros, né? E ele tem como principais objetivos lá daquele ATPC, ele fala da questão de fortalecer a memória do cotidiano escolar, do registro como um fortalecimento dessa memória, tá? De uma fonte de comparação dos resultados, tá? Ele cita vários portfólios de organização desses registros, tanto os virtuais quanto os físicos, e ele fala muito das questões, das evidências dos processos de aprendizagem. Tá? Então, a gente pede para que vocês dêem uma revisitada nesse ATPC, para vocês entenderem todo esse processo e verem qual é fundamental. Tá? Eu só consigo ter uma replicabilidade de uma prática se eu tiver evidências desse processo, e isso eu só consigo por meio dos registros, tá? Então, é muito importante essa organização, ok? Mas... Bom, e aí chegamos. Qual é essa boa prática? Né? Como é que eu identifico uma boa prática? Eu faço, eu estruturo uma atividade que eu vou trabalhar, eu tenho uma intencionalidade, eu tenho um objetivo, eu vou registrando e tudo mais. E como é que eu percebo se ela realmente é uma boa prática para eu replicar, para eu deixar para a replicabilidade, para eu apresentar para os meus colegas, para eu apresentar em outras instâncias, para outras escolas, né? Eu preciso identificar alguns elementos dessa boa prática, né? Quais elementos a gente destacou aqui? Primeiro, por que é que eu fiz essa boa prática? A problemática envolvida nessa boa prática. Qual é a justificativa para que eu tenha desenvolvido essa prática? Então, eu tinha lá um problema,
né, que eu queria resolver, seja ele de qual for a natureza, seja ele um problema de aprendizagem do meu aluno, seja ele um problema de dar continuidade a um tema trabalhado na escola, mas eu tenho uma problemática. E eu justifico por que é que eu vou desenvolver essa atividade aqui nessa primeira coisa. Eu preciso reconhecer, eu preciso que isso seja reconhecido, tanto por mim quanto por outros que vão olhar para essa boa prática e entendam da onde ela surgiu. Ela surgiu desta necessidade. Ok? O que mais? Após eu ter essa necessidade, eu tenho o objetivo, né? O alcance. O que eu vou alcançar com esta boa prática? Né? Qual é o objetivo que eu tenho? O que o aluno vai aprender? O que nós vamos desenvolver nesta boa prática? Qual meta eu tenho para o trabalho dessa boa prática? Ok? E eu também, o que mais eu posso ter? Eu tenho que ter lá os dados quantitativos. E aí a gente começa a ver as questões dos registros. Né? No desenvolvimento desta boa prática, desta prática que eu estou considerando como exitosa, né? Eu vou ter as minhas evidências, que são os meus dados, tanto quantitativos quanto qualitativos. Eu vou ter os meus resultados e eu vou ter como eu alcancei esses resultados qualitativamente. Né? Eu vou ter que ter esses dados ali, por meio de evidências, quantos alunos eu atingi, como foi a aprendizagem desses alunos, né? E não só nesse sentido, né, Lu? Também do que eu estou trabalhando, né? Então, são informações, então vai trazer quantitativo de aluno, de quantos são atingidos, de quantos estão trabalhando, daí a gente vai avançando por sala, né? Quantas salas são, e a gente vai chegar numa escola, mas é também dos dados quantitativos do tema, da temática, sim. Né? Do meu objeto. Quanto então, ele já alcançou, né? Daquilo que eu pretendia, do meu objetivo e tudo mais. Porque a gente tem que pensar também que é uma questão científica, né? Eu não estou trabalhando com achismos, eu estou trabalhando... É uma questão científica quando eu desenvolvo isso com o meu estudante, né? Então a gente está desenvolvendo cientificamente as práticas dentro da escola, né? Então eu preciso trazer esses dados, eu preciso trazer essas informações, né? Tanto os dados quantitativos quanto os dados qualitativos são fundamentais para esse processo da prática que eu estou desenvolvendo, né? Então, pensando nessas questões, né, que são trazidas por essa observação que a gente tem do nosso meio, desenvolver uma atividade, né, vinculado com o currículo, e é uma questão que está ali, dentro do meu ambiente da escola, né? Não é uma coisa extremamente grande, né? Não é a cura do câncer, não é como acabar com a fome, né? Não é a paz mundial, mas é uma questão que tem um significado para a minha comunidade. É uma temática que tem um significado para os meus professores, para os meus estudantes. Então é importante que a gente observe que não tem que ser, se não for extremamente complexo, não vai valer como uma boa prática. Ou se não for extremamente complexo, eu não vou desenvolver e registrar né, e pensar na replicabilidade de tudo isso. Então é fundamental que a gente olhe para o nosso espaço, a gente olhe para as nossas práticas que a gente desenvolve diariamente e tire uma temática dali, né? Para que a gente também possa pensar, né? Então, no tópico seguinte, que é o potencial de replicabilidade, na possibilidade disso, né? Porque, assim, às vezes é uma coisa tão complexa que não faz sentido para a minha comunidade, não faz sentido para os meus estudantes, não vai ter uma replicabilidade, vai morrer ali, né? Não tem continuidade disso. Tá? É dar uma olhadinha, olhar para esse contexto dessa boa prática, né? Ela pode ser replicada em outros ambientes, de outras, tendo o outro professor que vai receber essa prática, a liberdade de ampliar, de remixar a prática e tudo mais, né? A gente precisa pensar nesse contexto. Eu também preciso permitir que essa prática seja remixada. Eu preciso dar essa oportunidade, eu preciso reconhecer isso na hora que eu for publicar essa prática, tá? Permitindo que o próximo que veja, né, que tenha o conhecimento dessa prática, possa
fazer uso e remixar essa prática, ok? Senão vira uma cópia, né? Isso, tá? Não é para ser uma cópia. É uma cópia. É para ser. Vou olhar aquilo, vou digerir e vou fazer do jeito que cabe no meu espaço. No meu espaço ali do meu cotidiano escolar. Vamos lá, tá? Feito, tendo esta boa prática, a gente com, né, os professores exercendo aí todo o seu protagonismo sendo, o que é essencial? Ela não pode morrer ali na escola, ficar apenas no âmbito da escola. Ela deve ser compartilhada e divulgada ali no âmbito da escola, com seus pares de áreas ou com todos os professores, mas a gente gostaria que ela fosse além disso, né? Que vocês tivessem uma visão para muito além disso tudo. O que a gente reconhece, que a gente sugere pode ter? Na escola, sem dúvida nenhuma, na escola é o primeiro lugar. É o primeiro lugar onde ela deve ser compartilhada, ela deve ser apresentada aos demais professores. A TPC, né? A TPC é o momento de replicar a prática. Né? O ATPC, que são as nossas reuniões pedagógicas, é o momento ideal para isso, para as discussões, para depois, se houve uma remixagem dessa prática por um outro professor, venham, vamos discutir como é que foram as duas resultados, comparamos as duas, é para isso. E a gente também tem que pensar em sair um pouquinho aí dos muros da escola, né? A gente tem também os repositórios online, um que a gente conhece, que vocês devem conhecer e participar, é o repositório da plataforma integrada do MEC. Né? O MEC tem uma plataforma integrada, onde ela tem cursos de formação, série de objetos digitais de aprendizagem, e ela também tem um espaço onde os professores colocam as suas práticas desenvolvidas, né? Essas práticas todas que nós já comentamos aqui, né? Que tem as suas problemáticas, as suas temáticas ali do campo da escola, do que vocês realmente precisam desenvolver na escola e enxergam no momento que para usar, utilizando ou não tecnologia, mas existe ali um repositório nessa plataforma do MEC, onde vocês podem conhecer as práticas dos demais professores do Brasil inteiro e colocar as de vocês. Tá? Então, é um repositório muito legal, muito rico, que vocês têm a oportunidade de conhecer e participar. E a gente também tem, o que a gente sugere aqui são as trocas, o compartilhamento entre as escolas. O que a gente patrocina e a gente conhece, né? Os seminários entre as escolas, né? Reuniões entre escolas, vocês podem fechar um grupo de escolas aí por conta, e algumas fazem isso, troca entre escolas vizinhas, né? As orientações técnicas promovidas aqui pelos órgãos centrais, sempre a gente abre espaço para que vocês compartilhem as práticas de vocês. A feira de ciências das escolas estaduais de São Paulo, né? Esses são momentos, né? Esses são eventos, e a gente destaca aqui para vocês que vocês participem, são oportunidades que vocês não podem perder. Não sei se vocês conhecem, mas que a gente vai falar até um pouquinho delas aqui, desses eventos, né? De ampliar, aí sair do muro da escola, né? O que a gente tem, a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. Né, Fê? É importante a gente ter ciência dessas possibilidades, né? Não, a gente não está falando para sair todo mundo procurando aí uma prática e se inscrever, mas às vezes a gente não observa esses pontos porque a gente fala, mas para que eu vou fazer isso? Né? Então, sabendo que tem o repositório do MEC, tem a Feira de Ciências, que a gente está aí com formação esse ano, mas o prazo é para o ano que vem, então dá tempo da gente começar a pensar, né? O ano está se encerrando, mas a gente começar a pensar com as turmas que a gente dá aula, com as turmas que a gente possivelmente vai dar aula no ano que vem, já pensando no começo do ano qual é a prática que a gente vai desenvolver, né? É importante isso. É verdade, é uma oportunidade, é importantíssimo, a gente já está pensando nisso para o planejamento de 2023, né? Dessas turmas, do que a gente quer, é uma oportunidade fantástica, né? Então, a gente vai, por mais um motivo que a gente resolveu também falar desse assunto aqui, é que vocês já vão pensando, né, nesse planejamento de 2023, ok? Acho que principalmente porque a gente percebeu durante a pandemia que não dava para a gente trabalhar do mesmo jeito que a gente sempre trabalhou.
né? A gente teve que revisar as nossas práticas, a gente teve que pensar em metodologias distintas, diversas, né? Não só distintas, mas diversas, porque daí também a gente não consegue repetir a mesma metodologia, a gente tem que ir mudando o tempo todo. Então, esse momento, né, pensar numa prática para replicabilidade, né, na nossa escola, né, ali onde a gente, no nosso convívio, é para que a gente também coloque em ação essas metodologias diferentes, né? O tempo todo a gente, então, trabalho com projeto, né, desenvolver a nossa aula através de projetos. Se a gente pensar não só, né, nessa metodologia, mas outras coisas, a gente vai mudando e a gente vai pensando em práticas distintas dentro do nosso fazer. E só uma coisinha que a gente não falou, mas está implícito em tudo que a gente está pensando. Essas práticas não necessariamente precisam ser solitárias. Elas seriam muito mais interessantes se a gente acredita que elas atinjam melhor a complexidade da escola e a problemática da escola quando elas são interdisciplinares, né? Quando elas são transdisciplinares, quando elas têm a participação de mais de uma área do conhecimento. Tá? Então, se tiver um trabalho apenas de uma área ou de um professor, ok, tá muito bem, mas seria muito interessante também conhecermos, né, os trabalhos integrados que vocês fazem com as demais áreas, com os demais componentes, tá bom? Então, tudo isso que a gente falou também vale para esse tipo de prática que não é um trabalho a solo do professor, é um trabalho em equipe, né, colaborativo de toda a equipe escolar, ok? Tá bom? Vamos conhecer um pouquinho, né, Fê, do que a gente falou, desses eventos que eu posso estar aí compartilhando e divulgando a minha prática? A gente vai Perfeito. falar de 2 eventos que estão muito próximos a nós, né? Que a gente consegue gerenciar bem. Então, o primeiro deles, vamos lá, que a gente vai falar um pouquinho Vamos fazer um convite, né, para eles, né? Então a gente tem aí o seminário de boas práticas da diretoria de ensino, que vai ser esse ano ainda, né? Então é importante a gente colocou aí numa ordem cronológica, e a gente tem a FECESP, que é a Feira de Ciências das Escolas Estaduais do Estado de São Paulo. O seminário estava com as inscrições até sexta-feira, dia 4, mas a gente vai prorrogar, né? A gente já informou as escolas, então a gente vai prorrogar aí mais uma semana por conta dessa discussão que a gente está tendo com vocês, porque é importante que tenham a oportunidade de enviar os trabalhos de vocês, né? A gente tem umas questões aí que envolvem o tamanho do espaço que a gente tem, então a gente não pode convocar muita gente, né? Acaba que também o tempo que a gente tem disponível, né? Não dá para a gente pôr muitas apresentações, né? Mas fica o convite para estar no seminário de boas práticas. Então, o regulamento e o modelo de apresentação a gente deixa aqui na descrição do vídeo, tá? Ele vai acontecer em 8 de dezembro. Então a gente ainda não tem um local específico, mas ele vai acontecer em 8 de dezembro. Durante a pandemia, né? Então 2020, 2021, a gente conseguiu fazer esse seminário online, tá aqui no nosso canal, né? Quem tiver curiosidade, quem não participou, né, não estava na rede ainda, olha aqui no nosso canal, tem os 2 seminários, tá? Acho que foi uma possibilidade de mostrar para maior número de pessoas, porque quando era presencial acabava que fica muito restrito, porque a gente nunca consegue um espaço muito grande, então a gente não consegue chamar muitos professores, né? Mas esse online que está no nosso canal está liberado para todo mundo assistir. Então é importante que vocês olhem para entender o que é esse movimento do seminário de boas práticas, que é esse momento de troca entre vocês, né? Lembrando, desculpa, Fê, só lembrando que para participar do seminário, né, não dá para ser sozinho. Assim, eu tenho que entrar em acordo ali com a minha escola. Tem que ser, né, eu preciso apresentar essa prática primeiro na escola, né, para que ela seja vista para os demais professores, a sua e de todos os colegas, porque a gente definiu que cada escola escolha práticas para inscrição no seminário, né? E aí escolham prática, essa prática ela tem um modelo de apresentação de como é que ela ser feita, né, como é que a gente descreve essa boa prática, e ela, vinculada a isso, ela tem um vídeo, né, vocês vão gravar essa apresentação e mandar para nós, né, para passar por um critério de escolhas, porque o Fernando já falou tudo aquilo, a gente não tem espaço, a gente tem um horário para uma apresentação
a presencial, não dá para ser 74 escolas, como é o escopo da nossa diretoria. Então, a gente tem tudo isso aí, tá? Mas é interessante vocês já conhecerem, olharem para o regulamento, ver como é que funciona bonitinho, para que vocês possam participar dessa escolha na escola, dessa divulgação ali na escola. Essa troca entre vocês, né? Porque às vezes o dia a dia não permite que a gente faça essa disseminação do nosso trabalho, né? Então é importante ter esse momento para apresentar, né? Para colocar para o professor coordenador, para o diretor da escola, né? É importante trocar com a gestão e aí sim a gente poder fazer esse encaminhamento para o seminário. E só lembrando, esse ano a gente tem a opção assim, mesmo que eu não consiga apresentar presencialmente a minha prática, essa prática, como vocês vão mandar o vídeo da prática ali, descrevendo como é que foi, todos os resultados, aquilo tudo que a gente já contou ali como é que funciona, a gente vai divulgar a prática aonde? No repositório da diretoria de ensino. Assim como o MEC tem, a gente tem o nosso repositório, que é num canal do YouTube, que a gente já tem até práticas anteriores dos seminários dos anos anteriores, estão lá. A gente vai abrir um novo link ali no canal, um espaço no canal deste ano, para que essas práticas que não forem apresentadas presencialmente, elas estejam ali. E elas serão divulgadas e elas serão enviadas para todas as escolas para que elas possam conhecer. Então, de todo jeito, a gente vai estar divulgando e vai estar compartilhando a sua boa prática, mesmo que ela não entre para ser feita no presencial, ok? Tá? Então, é uma oportunidade que vocês têm aí. Lembrando que o tema do nosso seminário esse ano é aquele ali que está em amarelo, né, que é a recuperação das aprendizagens nas práticas escolares. Então, a gente está vindo aí, né, de 2 anos de pandemia, né? Esse foi o primeiro ano que a gente esteve presencialmente, 100% presencialmente, né? A gente foi voltando ano passado, aquela coisa, voltava uma turma, voltava outra, até estar a escola inteira mesmo, foi esse ano, né? Então, 100% presencialmente esse ano e a gente sabendo de todas as fragilidades que a gente traz desse momento que foram 2020 e 2021, né? Então, a nossa discussão no seminário esse ano vai ser sobre as recuperações. Então, os trabalhos desenvolvidos sobre recuperação nas escolas. Então, é importante que se atentem à temática que a gente escolheu, tá? E o próximo a gente vai falar sobre a FECESP, né? A FECESP, ela é uma feira de ciências do estado, mas muitas vezes a gente vê que as escolas não sabem que existe a feira de ciências, né? Então, a gente achou importante colocar a FECESP aqui, porque ela é um caminho muito bom não só para o professor, mas também para o estudante. Porque nos anos anteriores, né, pré-pandemia, a gente tinha os estudantes junto lá na FECESP explicando os projetos, né? Não só os professores, mas os estudantes estavam lá. São os dois protagonismos, né? A FECESP é a oportunidade do protagonismo sênior e o protagonismo juvenil atuarem conjuntamente, né? Na explanação ali de uma prática, né, desenvolvida na escola. É muito legal. E é o que o Fernando falou, é uma oportunidade. Quem nunca conheceu, é um evento muito importante, assim, e para o aluno e para o professor faz uma diferença muito grande. E a gente vê que muitas vezes as escolas não conhecem. Então, a gente está falando aqui um pouco dele para essa oportunidade. E a FECESP, a gente tinha um problema que era que parecia que ela era uma feira de ciências e ficava voltada só para ciências da natureza. E esse ano eles mudaram, né, algumas coisas para poder inserir essas práticas que não são de ciências da natureza, né, em matemática, né? Porque por mais que fosse aberto para as práticas de ciências humanas, da área de linguagens, a participação era muito pouca, né? Então, esse ano a gente teve a TPC voltado para as áreas, né, especificamente. A gente teve formação no Centro de Mídias voltado para as áreas especificamente. Eu tô avançando aqui muito na discussão, mas
Aí a gente colocou o QR Code dos regulamentos e dos documentos necessários para inscrição, né? Então aí tem o regulamento da nona FECESP, a gente tem os documentos orientadores que estão por área, né? Então, mas eu sou de linguagens, vou participar? Vai. Tem um regulamento específico para a área de linguagens. A gente sabe que o fazer científico das áreas são diferentes. Então, o olhar também é diferente, tá? Tem os materiais, né, que são os PPTs, que foram utilizados nas lives da FECESP. Então, teve live que foi rodada na feira, na Teia do Saber, teve live que foi em formato de ATPC, se eu não me engano. Então tem todos esses materiais que estão em PPT, estão aí. Tem as informações sobre o Comitê de Ética de Pesquisa na escola. É importante a gente pensar nisso, né? Porque assim, vou sair pesquisando? Não, tem que ter um comitê de ética, né? A gente precisa garantir critérios, né, de elegibilidade para essa prática que a gente vai desenvolver, né? E os documentos para a inscrição dos projetos. Aí fala assim, mas tá acabando o ano, como que eu vou fazer isso? A FECESP, lembrando, é para o ano de 2023, 2023, tá? Então tem tempo. Então, o momento agora é conhecer. Conhecer, começar a pensar na perspectiva de incluir a FECESP para o planejamento de 2023, tá? Pode ser que algum regulamento aí, eles estavam passando por modificações. Se ele não tiver disponível, ele vai voltar a ser disponível. Como ela para 2023, então, esse momento é isso que a gente falou, é conhecer. Então, eu estou pensando numa boa prática, né? Eu vou incluir em 2023 e eu vou começar a desenhá-la, né? Para participar da FECESP, tá? Então, por isso, a gente está contando para vocês agora, porque muitos não tinham esse conhecimento, para exatamente isso, ela fazer parte do planejamento de 2023, tá bom? Bom, vamos lá, olha o que tudo falou, né? Então aí a gente tem o QR Code da área de ciências da natureza, né? Então ali, é pré-iniciação científica, né? Então a gente sabe que a gente provavelmente não vai avançar muito na discussão, a gente não vai conseguir avançar para uma discussão né, muito teórica, né? Mas é isso, é pré-iniciação científica. Isso. Né? E esse QR Code aí leva para uma TPC que falou um pouco sobre isso, sobre a pré-iniciação científica na área de ciências da matemática, falando um pouco da FECESP nesta área. O que eu posso desenvolver nesta área para participar da FECESP? Algumas ideias, como trabalhar. Então, teve essa primeira TPC. Então, os professores que são dessa área, se quiserem conhecer essa mesma, entrem pelo esse QR Code, assistam esse ATPC, não sei se já assistiram na época, mas está muito interessante para que vocês tenham ideias, vislumbrem o que é isso, como é que eu posso participar, o que é que já foi feito, né? Como é que eu posso desenvolver algo que está ligado ao meu currículo e à minha problemática da minha escola, tá bom? Ela ajuda muito nesse sentido. Okay? Esse é o QR Code de Ciências da Natureza e Matemática. Isso. Aí tem o próximo é de Ciências Humanas e Sociais, né? O de linguagens, tá? E tem as datas em que eles foram no ar aí, tá? Nos slides. E esse é o de anos iniciais, que ficava fora da FECESP, né? Que não fazia sentido estar fora, mas agora eles colocaram como uma categoria dentro da FECESP. Acho que isso é fundamental, né? A gente está discutindo aqui o tempo inteiro para que todas as escolas estejam envolvidas, tanto no seminário de boas práticas quanto na FECESP, né? Antes não podia. Não, antes não podia, mas agora pode, né? Então tá aí a formação que foi no canal do Sala de Leitura. Então esse foi na Teia do Saber, tá? Esse não foi em ATPC, diferentemente das outras temáticas, mas tá aí uma formação voltada para os anos iniciais, e esse é o QR Code, tá? Também a gente tem, olha lá. Legal, de EJA e Educação Especial. Se eu não me engano, o EJA entrava antigamente, né? Já entrava, EJA já entrava. Né? Mas voltado para a Educação Especial, acho que algumas escolas de repente até mandavam, mas tem um voltado para isso, né? Então, acho que é interessante que a gente observe e olhe para esse TPC, né? Que está discutindo tudo isso que a Lu falou, né, anteriormente, que quais temáticas que a gente pode trabalhar, como que a gente vai trabalhar com o nosso estudante, né, como que esse professor vai ter um olhar para esse grupo que está aqui, né, das modalidades. Então,
que é educação de jovens e adultos e educação especial. Então fica aí o convite para que vocês, né, dependendo do seu interesse, da sua área de trabalho, aí, do segmento que você tem, olha, passe por esses ATPCs para exatamente isso, para pensar. E não é para agora, lembra? A FCESP é para 2023, tá? Então dá tempo e é uma boa metodologia, uma boa estratégia de trabalho, enriquece muito, tanto para os alunos quanto para os professores. Tá bom? Fica aqui o nosso convite. Vamos ter um pouquinho mais de informações sobre a FCESP para vocês se situarem melhor, vamos mais para frente, tá? Aqui também a divulgação do regulamento, tá? Em uma outra live de lançamento, que vocês saibam tudo, né? Ele fala sobre os itens aí do regulamento, como é que está posto, tá bom? Tá? E algumas coisinhas a gente vai falar aqui, que é que o Fê já falou. A nona FCESP está aberta para todas as áreas de conhecimento. Lembra, inicialmente ela só era para a área de ciências da natureza, agora ela tem para as 4 áreas, né? As 4 áreas Conhecimento. Conhecimento, ok? E incluindo também, né, o público-alvo do EJA e da educação especial, ok? Que não era aberto, mas passava batida. A gente sabe, os meninos, os professores do EJA não se sentiam convidados. Agora a gente teve uma live só para isso, para incluir isso, para que vocês percebam. Olha, né, é um espaço para nós desenvolvendo as nossas temáticas e as nossas problemáticas enquanto EJA, enquanto público da educação especial. Okay? E os anos iniciais também, né, acho que é importante, por mais que vai entrar em algumas dessas categorias, né, das áreas, né, ciências da natureza, ciências humanas, mas qual é a linguagem que eu vou utilizar nos anos iniciais? Qual é a abordagem que eu utilizo para um trabalho de pré-iniciação científica com as crianças que são menores, né? Então, acho que é importante que a gente observe isso nas formações que estão disponíveis para vocês. Um pouquinho mais. Olha lá as categorias, como a gente já falou, né? Olha lá, o Mirim, 4º e 5º ano do Fundamental, o Júnior, 6º, 7º, 8º anos do ensino fundamental, né? Anos finais, né? O Master, 9º ano, né? 1º, 2º do ensino médio e EJA. Veja, o 3º ano não entra aqui, tá? A gente precisa lembrar que, como é para o ano que vem, eu não posso pensar nos alunos do 2º ano, da 2ª série do ensino médio agora, porque o ano que vem eles estarão aonde? No 3º. E esse público, como eles têm outras perspectivas, eles estão ali para vestibulares e tudo mais, tem desenvolvimento dos seus projetos de vidas voltado para uma especificamente mais acadêmica ou de mundo do trabalho. ou mundo do trabalho. Então, para não acumular, não ter muita coisa, então a FCESP é voltada para esse público até a segunda série do ensino médio. Okay? Como as inscrições da FCESP elas vão também até meio do ano que vem, a gente vai entrar nesse tópico. Mas aí a gente tem a FCESP acontecendo de fato lá para o final de 2023. E aí, se uma escola é premiada, alguma coisa, pode ser que essa premiação, essa divulgação em algum evento internacional, alguma coisa, ou até um evento nacional, ela pode acontecer em 2024, né? E aí esse aluno não vai estar lá. Tá mais lá. 2023 ele estava, mas 2024 ele não vai estar lá. Aí vai para uma feira nacional, alguma coisa, aí o aluno não está mais na escola. Aí fica quem? O professor compartilhando a prática. Que né? Não faz muito sentido. Não vai fazer muito sentido. Na feira, né? Porque é o lugar que a gente já falou do protagonismo dos dois, né? Do professor e do aluno. Ok? O que mais que a gente tem um pouquinho, né? Só falando até 3 estudantes participando da feira, para mostrar o trabalho. Não quer dizer que esse trabalho foi desenvolvido com 3 estudantes. Não. A apresentação irá com 3 estudantes, o professor orientador, e esse professor co-orientador pode ter também. Tá? Essa prática ela vai ser apresentada presencialmente, né? Então, ela costumava acontecer aqui na EFAP. Então, né? A gente não tem nenhuma garantia de onde vai ser no ano que vem. Mas pensa, então, no interior, trazendo uma sala inteira. Não tem como. Né? Então, e nem o espaço para isso, né? Exatamente. Então, a gente precisa delimitar quem são os participantes representantes da prática. Representantes da escola daquela prática, isso mesmo. Tá?
E aí a gente tem, falando um pouquinho desse projeto básico, que a gente pensa, lembra que a gente falou um pouquinho da identificação da boa prática? Então, ela passa por isso, né? Então, o projeto básico, ele precisa ter um título, um resumo, uma introdução, uma justificativa, que é a problemática que a gente falou, qual que é a questão problema, que metodologia foram usados, resultados, né? A contrapartida social, considerações finais, referências e anexos, se houver. Isso tudo está muito bem explicado nas lives, né? E também existem documentos que descrevem cada um desses itens aqui para vocês entenderem melhor. Sempre lembrando que são, assim, questões muito básicas de quando a gente está falando de iniciação científica, né? É um modelinho que todo mundo já conhece. Então, é apresentar isso para o nosso estudante. É fundamental que a gente leve, né, esse rigor, né, para as nossas práticas. Exatamente. O que a gente tem? Aí fala um pouquinho das responsabilidades de cada um, né? Lembra que a gente falou quem participa? O professor, né? Ali com o seu protagonismo, e o estudante. Então, né, o que cabe a cada um deles, né? A gente só deixou destacando aqui para vocês olharem, verem, é possível, é tranquilo, dá para se fazer, não estamos falando nada do, como o Fernando já falou, de práticas que vão solucionar a paz mundial, nada disso, são práticas ali do dia a dia da minha escola e das problemáticas que ali constam, né? Ali eu preciso resolver. Tá? Então, nós não vamos ficar lendo isso aqui, vocês vão ter, esse PPT vai estar na descrição do vídeo, né? Vai estar disponível para vocês conhecerem um pouco mais, tá? Ok? Bom, cronograma, você quer dar uma... A fase 1 é uma fase, então, de escolha na escola, né? A gente ainda precisa articular isso com vocês, mas o fim dela é até 23 de junho, então a gente tem tempo, dá para a gente fazer formação com vocês, pensar tudo isso bonitinho, e aí, mas é um momento que é dentro da escola, tá? Então, de todas as práticas desenvolvidas na escola, vocês vão selecionar essa prática. Isso. Tá? Por isso que a gente está falando agora antes para pensar. Então, a FECESP tem que entrar onde? No planejamento de 2023. É isso que essa força que a gente tem que fazer agora. Quando vocês chegarem para discutir o planejamento de 2023, a FECESP tem que fazer parte, para que vocês consigam, né, fazer as suas ações, né, as suas reuniões, né, toda a organização da escola prevendo a participação na FECESP. Senão vocês não conseguem dar conta de toda a trajetória que a FECESP exige, ok? E aí a fase 2 de projetos selecionados pela diretoria de ensino, né? Então a gente vai fazer uma seleção ainda aqui, né? Nem todos que vêm, porque a gente tem que ver se estão dentro do rigor do processo, né? Então as pessoas podem enviar, pode ser que não entre aquela prática. Então a gente vai fazer essa seleção, vai fazer essa análise, e a fase 3, que é a divulgação dos 75 finalistas, que saem em 6 de outubro de 2023, e a FECESP, de fato, vai ser em novembro de 2023. Então, né, lembrando aquilo, a terceira série não vai participar por quê? Porque é muito no finalzinho de 2023. Né? Se de repente a escola vai ter que ser representada num evento lá em janeiro, o aluno não é mais da escola. Né? Então, é só até a segunda série do ensino médio. Tá bom? Ok. Acho que acabou, né? E aí a gente acaba, né? A gente agradece, né? Aqui a participação aí de vocês aqui nos escutando, né? Né? A gente espera que vocês tenham aproveitado essas informações, né? Que vocês tenham aí bons estudos, boas reflexões, e estamos à disposição. Acho que é isso, né? Procurem a gente, né? Podem procurar o pessoal do Núcleo Pedagógico para tirar dúvidas, não só sobre a FECESP, também sobre o seminário, ou qualquer outra questão, né, que envolva essa parte pedagógica. A gente está disponível. Especificamente, quem cuida da FECESP é o Eduardo, que é PEC. Eu falei PCNP várias vezes aqui, né? Mas é o PEC de História. Mudou o nome, mas ficou antigo ainda, mas a gente está aí à disposição, pode procurar qualquer PEC, mas o Eduardo cuida de FECESP já tem uns bons anos, né? E aí a gente vai ajudando vocês no que for possível, tá bom? E lembrando que
os materiais aqui, o PPT, né, com todos os links, os QR Codes, vão estar disponíveis na descrição do vídeo, né, para que vocês baixem aí no computador de vocês e possam acessar facilmente, ok? Perfeito. Obrigado, então, pela participação de vocês e até a próxima TPC. Obrigado e até o próximo. Tchau.